Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Grêmio por 3-1 contra o Operário e com isso a classificação na Copa do Brasil. Tudo bem, não era um adversário tão difícil, mas dessa sequência ruim que a gente vinha tendo, qualquer vitória é muito importante e ainda mais uma classificação na Copa do Brasil, né? Então vou fazer a análise aqui completinha, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, primeiro falar como é que foram os gols, né? Primeiro gol da partida sai com o Pavon, muito mérito pro Kahneman, tá? Ele vai na disputa da jogada, arranja o pênalti, o Pavon bate muito bem, bate forte no meio do gol, faz 1-0. Tem uma falha defensiva ali, né? O Grêmio dormiu, vem um cruzamento na área e o Ronaldo ganha a disputa com o Fábio, faz 1-1. Minutos depois, o Grêmio mandou muito bem nesse sentido de já pressionar logo de início, depois de tomar um empate. O Soteldo arranca da direita para o meio, dá um baita passe para o Galdino. Eu achava que ele ia finalizar de esquerda, mas não, arranjou um passe espetacular. O Galdino finaliza bem debaixo do goleiro, faz o 2-1. E aí no início do segundo tempo, o Gustavo, que tinha entrado no intervalo, entra muito bem, recebe o passe, sai cara a cara, corta com a perna esquerda para o meio, finaliza aquela chapadinha, a bola pega a banana, faz a curva, faz o 3-1 ali para matar o jogo, beleza? Vamos aqui para as notas, e é isso, tá? Eu queria destacar também que o Grêmio contratou dois jogadores, tá? Dois jogadores promissores, dois jogadores jovens, acho que é Monsalve o nome de um, e outro Ara alguma coisa, enfim. Eu vou ver se eu faço análise dessas contratações individualmente também. E programo, não sei se para hoje, mas nos próximos dias vai estar aí no canal com certeza, tá? Eu acho que provavelmente eu vou fazer esses vídeos amanhã e aí eu programo para postar aqui no canal, beleza? Enfim, vamos aqui para as notas, começando pelo gol Marquezin. No gol do Operário não tinha muito o que fazer, né? Era praticamente defensável e na partida no geral ele não foi muito exigido. A única bola perigosa entrou, né? Que foi o gol do Operário. O resto era quase todas foram chutes em cima dele. Eu queria destacar também que a partida dele contra o Cruzeiro foi muito ruim. Falhou principalmente no segundo gol, né? Que ele erra na reposição e depois ainda fica parado, muito adiantado naquele gol do Arthur Gomes, que basicamente matou o jogo ali, né? Logo com 17 do primeiro tempo. E eu até comentei aqui no canal, para mim o goleiro titular que tinha que ter mais oportunidades é o Kaique, tá? Eu achei até injusto essa rotação que começou a ter, porque o Kaique para mim era o que vinha rendendo mais. O Marquezin fez uma Libertadores muito boa nessa fase inicial que ajudou a gente a passar para as oitavas, e é por isso que ele pegou a posição, e também pelo currículo, né? Agora, o Kaique ficar atrás na fila do Rafael Cabral não tem condição, porque o Rafael já veio contestado, não era nem para ter trazido. E ainda vem falhando, quando teve oportunidade falhou contra o Juventude. Cara, no mínimo o reserva imediato do Marquezin tem que ser o Kaique. E eu queria que ele tivesse oportunidades como titular, que eu gosto muito. Mas enfim, vai uma nota 8 aí pro Marquezin. Foi bem, ele tem uma boa reposição, tá? Um cara que tem bons lançamentos, enfim. Contra o Cruzeiro errou muito, mas contra o Operário conseguiu usar isso bem para ligar contra-ataques, essa saída mais tranquila também, no geral ele foi bem. O Fábio, cara, o Fábio ele não pensa muito, tipo, ele recebe a bola, já dá direto pro meia, já dá direto pro ponta e tá certo, o lateral não tem que complicar muito não. Porém na fase defensiva ele sofreu ele com o Ronaldo foi muito inteligente, ao invés de atacar o Jeromel ou o Kahneman, foi nas costas do lateral mais baixo, né, que é o Fábio. Quase sempre é assim, né? Os zagueiros são mais altos que os laterais. E aí ele foi muito inteligente e fez o gol ali do Operário. O que dá pra dizer? Saiu de um cruzamento do lado do Mike e terminou em um cabeceio em cima do Fábio. Os dois laterais participaram do gol do Operário. Enfim, era um gol evitável, tá? Mas no geral achei que o Fábio fez uma boa partida. Só essa pontualidade de ter falhado, coisa que também não pode acontecer, né? Enfim, vem uma nota 6. O Jeromel e o Kahneman, que eu venho criticando muito eles, porque eles vêm de sucessivas, essa é a palavra, partidas ruins, tá? O Jeromel principalmente. O Kahneman, a questão é do descontrole, né? A expulsão contra o Cruzeiro
E já aconteceu várias vezes essas expulsões do Kahneman que prejudica demais a equipe. O Jeromel foi falhas técnicas mesmo, contra o Botafogo, contra o Juventude. Contra o Botafogo gerou o gol, inclusive, do Júnior Santos. Contra o Juventude gerou o segundo gol do João Lucas também, que dificultou muito a reação do Grêmio. Mas nessa partida os dois foram muito bem, principalmente o Jeromel, tá? Vai uma nota 9 pro Jeromel e vai uma nota 8 pro Kahneman. Os dois foram muito bem, mas eu não consigo ter toda essa confiança neles ainda também. Pra mim, um zagueiro que há pouco tempo vinha sendo muito contestado, e pra mim é titular absoluto, é o Rodrigo Eli, tá? Porque é um cara que é mais novo, é um cara que é mais rápido, é um cara que tem uma saída de bola melhor. Enfim, acho que hoje o Rodrigo Eli é titular absoluto dessa zaga. E a dupla dele é aí que a gente tem que discutir. Quando o Rodrigo Caio tiver 100% fisicamente, eu acho que ele que vai ser o titular. Se não, talvez o Gustavo Martins, mas vem de jogos não tão bons também. E talvez o Gemerson. Só que eu não gosto muito dele já da época do Galo. Porém é um zagueiro que é mais novo também. Mas hoje o Rodrigo Eli é titular absoluto nessa zaga do Grêmio. Eu acho que aumenta demais o nível. Enfim, ficou claro no jogo contra o Palmeiras. Ele ia fazendo um jogo monstruoso. Ele saiu, minutos depois o Grêmio tomou 2 gols. Enfim, pra mim o Rodrigo ele é titular desse time, tá? O Mike, cara, a questão do Mike é o seguinte. Tecnicamente o Reinaldo é melhor do que o Mike. Isso daí diz mais do Mike do que do próprio Reinaldo. Que o Reinaldo hoje é talvez um dos caras mais criticados pela torcida. E justamente, todo gol do Grêmio tem lance nas costas. Todo gol sofrido do Grêmio, né? Tem lance nas costas do Reinaldo. O Mike defende melhor, tá? Isso daí é nítido. Ele é um cara que rouba mais bolas. Ele é um cara que tem um físico melhor. É um cara que é mais rápido. Então, intensidade, o Mike entrega muito mais. Na fase ofensiva, o Mike entrega muito menos. Porque é um cara que não cruza bem. É um cara que, quando sobe, tem muito erro de tomada de decisão. Mas se prender ele nessa linha defensiva e dar mais liberdade pro lateral direito, eu acho que ele pode ser muito útil, tá? Porque o Reinaldo não tem condição. Não adianta nada você atacar bem se nas suas costas todo jogo toma gol nas costas. Então eu prefiro o Mike como titular do que o Reinaldo. E que nem eu falei, isso diz mais sobre o Reinaldo do que sobre o Mike. Porque o Mike, todo mundo dá pra enxergar, né? Não é nenhum craque, mas é um cara esforçado e um cara que defende razoavelmente bem. O Reinaldo às vezes parece que até tá de preguiça. Por exemplo, o gol do Palmeiras nas costas dele, que ele correu errado, depois deixou o cara passar com toda a tranquilidade do mundo. Então, pra mim, o Mike é titular, tá? Eu sei que o Reinaldo ataca melhor, entrega nesses lançamentos longos também, tanto em cobrança de lateral, tanto em lançamento com o pé mesmo. Mas eu prefiro o Mike, porque é melhor ter uma segurança defensiva e utilizar mais dos caras da frente do que um lateral que ataca muito e não defende nada. Então o Mike no geral vai uma nota 7. Falta melhorar mais, né, na fase ofensiva. Se ele caprichasse mais, seria titular absoluto. Como ele ainda tem essa dificuldade, provavelmente no jogo que vem o Reinaldo pega a posição de volta contra o São Paulo, né? Mas pra mim o Mike é titular, tá? O PP, eu gostei do PP, eu achei que foi bem. E fica nítido, né? A grande característica do PP é a condução de bola. É um cara que prende muito bem a bola, tem muita habilidade. E ele entregando muita intensidade, que foi o que ele entregou no jogo, fez um grande jogo, fez uma baita partida. Ele pode sim ser titular desse time. Eu já falei que pra mim o meio de campo é Dodi, Vila Sante e Edenilson. Hoje o que eu mais contesto ali é o Edenilson, porque ele não consegue render tudo que pode e ainda sai machucado do jogo. Mas o PP entregando intensidade, correndo de um lado pro outro, pra mim ele pode ser titular, porque tecnicamente ele é superior ao Vila Sante e é superior ao Dodi. Eu acho que isso é meio incontestável. Um cara que conduz bem a bola, prende bem a bola. E se ele repetir essas atuações como foi essa como Operário, contra o Operário, ele pode ser titular sim. E fez um grande jogo. Vai uma nota 8 pra ele, gostei. O Vila Sante também sempre muito regular, não fez uma grande partida, mas também não foi mal, foi bem, vai uma nota 6 ali. O Edenilson, cara, fez até que um jogo razoável, mas saiu machucado, teve erro de tomada de decisão, né? Vai uma nota 5. O Pavão, eu diria que o Pavão é tipo um Darwin Núñez ponta um pouquinho mais velho. Porque é um cara que é muito bom para volume de jogo, é um cara que é rápido, é um cara que finaliza muito, tanto de direita, tanto de esquerda, mas na hora de levar um 10 ele peca muito na finalização. De qualquer forma, o Grêmio utilizando bem o Pavão e o Soteldo, pra mim são os dois pontos titulares, tá? Eu acho que ficou nítido isso. Talvez
Aliás, já pro próximo jogo, o meu meio de campo titular, meio de campo barra pontas, seria o Pavão na direita, o Soteldo no meio e o Gustavo na esquerda. Eu começaria assim contra o São Paulo. Foi o time que iniciou o segundo tempo, quando o Edenilson foi substituído, machucado, que nem eu falei. E o time melhorou muito, cara. Porque tendo Pavão, Soteldo e Gustavo e o Galdino inspirado, é um time que pode render bem, tá? Então eu gostei do Pavão, vai uma nota 8. Talvez tecnicamente ainda errou muito, mas pelo menos ele compensa nessa garra, nessa entrega típico de jogador argentino, né? Enfim, o Soteldo muito bem, talvez o craque da partida. Vai uma nota 10, tá? Foi muito bem, né? O gol do Galdino vai muito na conta dele, fez bons dribles, criou boas oportunidades. É incontestavelmente titular desse time. E o Galdino, que nem eu já falei aqui, cara. Eu não critico o Galdino de falso 9. A minha questão é o Galdino de ponta. Porque o Grêmio tem o Pavon, tem o Soteldo, tem o Gustavo, tem o Natan, tem o Alisson agora também que recebeu oportunidades. Tem muitas opções para ponta. Não tem cabimento usar o Galdino de ponta, porque é um cara que prende muito a bola e ele jogando de falso 9 isso é interessante, ele jogando de ponta prejudica o time. Tanto é que em momentos que, quando já fez as substituições e ele puxou ele um tempo para ponta, matava os contra-ataques, porque é um cara que não é de pegar a bola e ir para cima, é um cara de cadenciar e aí arrancar e tentar resolver com os dribles, enfim. Mas ele de falso 9, jogando mais centralizado, eu gosto. Se movimentou bem, recebeu bem o passe do Soteldo, o giro de corpo, sem nem tocar na bola, muito bem tirando do zagueiro, e finalizou bem para fazer o gol também. Então, enquanto não tiver o Diego Costa, usando o Galdino de falso 9, beleza, eu aceito. Eu acho até uma boa opção. O problema é ele de ponta. É que nem o Edenilson quando era usado aberto, que nem eu falava. Ele usado no meio de campo acho que rende mais. E o Galdino de falso 9 pra mim é ok também. Vai uma nota 7, foi bem. Só no segundo tempo, quando ele é puxado para a ponta, o nível dele abaixou muito. E aí começa a errar e começa até a receber vaias. Então é explorar a posição que o cara rende melhor. O Galdino é de falso 9, o Edenilson é no meio, o PP é cadenciando o jogo, controlando a bola. Enfim, o Mike na fase defensiva, sem explorar tanto essa parte ofensiva dele que não é tão boa. Aí entraram o Carbajo, entrou bem no meio de campo, porque ainda teve o Dodge e até o Duqueiroz que entrou depois, então o Carbajo teve liberdade para articular no meio de campo. É um cara que não defende tão bem para um volante, mas é um cara que tem um bom passe. E aí ele entrou bem. Deu uma nota 7. O Natan quase não tocou na bola, mas entrou pelo menos dando intensidade. É o mínimo, e é um mínimo que muitas vezes não teve. E é por isso que o Grêmio está na zona de rebaixamento. Deu uma nota 7. O Dodge entrou, eu gosto muito dele, 7. O Duqueiroz vai uma nota de 5. E o Gustavo muito bem também, nota 10. Acertou quase tudo e entrou muito bem. Tanto ele quanto o Soteldo para mim são os grandes destaques da partida. Fizeram um grande jogo e que nem eu falei, para mim o ataque contra o São Paulo, que vai ser no Morumbi, inclusive, muito difícil o jogo. Para mim é Pavão na direita, Soteldo no meio, Gustavo na esquerda e o Galdino de falso 9 no ataque. Já que o Cristaldo tá machucado, né? E para mim é o time que mais pode render, porque vai ter o volume de jogo do Pavão, a qualidade tanto nos dribles quanto na armação do Soteldo, a velocidade e os chutes do Gustavo Nunes. E o Galdino, se tiver inspirado, também pode render bastante. É a melhor opção que tem hoje para fazer essa fase mais ofensiva, centroavante, né? Enfim. Quem que eu posso destacar aqui no Operário? Esse Pará, eu lembro que acho que lá para 2015 ele jogava no Cruzeiro, cara. E hoje em dia tá no Operário. O Pedro Lucas, ex-Grêmio também, não teve muitas oportunidades. Era um cara que tinha muita expectativa, mas acabou não rendendo tudo que pode, né? Ele era daquele time que tinha junto o Diego Rosa, que depois foi vendido, hoje não lembro se ainda tá no Bahia, mas estava lá. Enfim, era o camisa 10, armador do time. Não jogou tanto no Grêmio e quando jogou também não aproveitou as oportunidades. Eu gostei muito desse Ronaldo, cara. Ele fez o gol de cabeça, depois quase encobriu o Marquezinho também. É bom jogador, tá? Dá pra ficar de olho. Não, talvez não pra contratar, mas que é bom jogador é. Chutes, ó, 10 do Grêmio sendo 5 a gol, 14 do Operário sendo 7 a gol. É um Grêmio que não tem nada demais, não é um Grêmio dominante, que nem eu já falei. Esse Grêmio é um time passivo, não é um time que consegue ser dominante. O Operário conseguia trocar bem mais passes do que o Grêmio, com mais qualidade até. A questão é que o Grêmio tem que explorar essa fase ofensiva, tendo Soteldo, Gustavo e Pavon, é um time que é muito bom para explorar drible, chute, finalização, velocidade. E é isso, e que nem eu já falei, a fase construtora do Grêmio atrás é ruim. O Jeromel e o Kahneman, nessa parte de criação, eles até foram bem nessa partida, mas pegam um adversário um pouquinho melhor, não dá, cara. O nível é abaixo do necessário. Que nem eu falei, mais posse de bola do Operário.
Faltas 14 do Grêmio, 18 do Operário, dando o que? 32 no total, né? 3 amarelos pro Grêmio, 2 pro Operário, 5-5 em escanteios. Então, que nem eu falei, é um Grêmio que não consegue ser dominante nem mesmo contra o Operário, mas é um Grêmio que tecnicamente fica devendo, porém, isso que foi o que eu mais gostei na partida, a intensidade. Dava pra ver todo mundo correndo, todo mundo dando a vida. E mesmo você sendo um nível talvez abaixo em relação a outra equipe, não nesse caso, mas por exemplo contra o Palmeiras, ficou claro, você correndo, você se dedicando, dando o máximo de si, você consegue vencer uma equipe como o Palmeiras. O Grêmio ia vencer por 2-0. Porém, ele vai mexendo, o nível abaixa, falta entrosamento, a intensidade diminui, aparecem os espaços e tomou o empate. Então é por isso que eu falo, pra mim tem que ser o Mike na esquerda. Ele é pior tecnicamente que o Reinaldo? É, mas ele defende melhor, ele é mais rápido, ele é mais novo e dá mais intensidade. O primeiro gol que a gente tomou do Palmeiras, dificilmente teria tomado com o Mike ali. Que é aquela bola que atravessa as costas do Reinaldo, vem o cruzamento pro meio e termina com o gol, acho que foi do Flaco Lopes. Se era o Mike ali, dificilmente ele tomava aquela bola nas costas. Então é melhor ter um cara que é pior tecnicamente, mas que entrega nessa intensidade, do que ter um cara que é melhor tecnicamente, mas toma gol nas costas todo jogo. Por isso que pra mim o Mike tem que ser titular. Não é grandes coisas, mas defende melhor que o Reinaldo. Eu acho que é isso, né? É isso então. O craque da partida pra mim fica entre o Soteldo e o Gustavo, tá? Os dois muito bem. Outros destaques aqui, talvez. A dupla zaga foi bem, fazia tempo que não tinha um jogo tão bom de Jeromel Kahneman. O Mike defensivamente foi bem, por mais que o gol tenha originado de um cruzamento dali, era difícil evitar o cruzamento. A questão foi o Fábio ser mais baixo, né? O Ronaldo foi muito inteligente também. O PP foi muito bem, o Pavon foi bem, o Galdino foi bem, mas os principais destaques pra mim são Soteldo e Gustavo, tá? Craque da partida vai pro... Cara, difícil, cara. Difícil. Vai pro Soteldo, porque ele começou como titular, deu assistência em um momento que a gente tinha acabado de tomar um empate. Então vai pro Soteldo, craque da partida, mas poderia ser o Gustavo, principalmente, e eu acho que é isso. Ó, o próximo jogo do Grêmio, cara, deixa eu pegar aqui, é contra o São Paulo no Morumbi, velho. Vai ser difícil. Um São Paulo mordido depois de ter sido prejudicado, né, entre aspas, contra o Galo pela arbitragem. Então é um São Paulo que está muito bem no campeonato, a sexta colocação, 27 pontos, vencendo, pode chegar até no G4, ainda tem esse a mais, e ainda tem o fator lei do ex. No São Paulo tem o Luciano, tem o Ferreira e tem o Alisson. 3 caras do meio para frente, principalmente o Ferreira e o Luciano, que vão vir mordidos, talvez mordidos, né? Principalmente o Luciano, pelo jeito que não rendeu. Para tentar fazer essa lei do ex, né? O Grêmio tem o Reinaldo para fazer a lei do ex. Enfim, com 11 pontos, se a gente vence o São Paulo, não sai da zona. Isso é crítico, tá? Porque se você tá na zona de rebaixamento, mas com uma vitória você já sai, é mais tranquilo. O Grêmio, mesmo vencendo, não sai da zona de rebaixamento. Então o que tem que acontecer? Embalar bons resultados, tá? Ganhou 2, 3 jogos seguidos, tá lá em cima, ó. Coloca 9 pontos na conta, já tá com 20, já passa do meio da tabela praticamente. Então tem que embalar uma sequência boa de resultados para afastar de vez essa chance de rebaixamento. A questão é, o futebol do Grêmio é abaixo, tá abaixo da maioria das outras equipes ali da Série A. Porém, que nem eu falei, tendo entrega, tendo intensidade e tendo boas escolhas, o Grêmio consegue sair tranquilo dessa situação, tá? Porém, que nem eu falei, tem que se fechar defensivamente, ter muita intensidade e explorar bem o Gustavo, o Soteldo e o Pavon. São os caras que mais podem decidir nesse momento, tá? É a minha opinião, pelo menos. E eu acho que é isso. Eu acho muito difícil vencer o São Paulo, mas que nem eu falei, se for com o Mike, não tomar bola nas costas ali, conseguir defender bem. Do outro lado, o João Pedro marcar bem o Ferreira, que a gente sabe que vai ser muito difícil. O meio de campo fechar bem ali o Lucas. O Calheri não ter muitos espaços. E ali no ataque o Gustavo, o Pavon e o Soteldo estiverem inspirados, dá pra vencer, tá? Mas que nem eu falei, vai ser muito difícil. Tá ok? É isso então. Vou deixar pra ser postado ou amanhã ou depois de amanhã os vídeos das análises dessas contratações do Grêmio, tá? Esse jogo vai ser na quarta, eu vou ver se eu faço os vídeos amanhã de manhã e programo para amanhã mesmo, dos dois jogadores. Eu não conheço muito, mas vai dar pra dar uma mini análise ali, pra pelo menos conhecer um pouquinho melhores essas contratações do Grêmio, tá ok? É isso, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida, que nem eu falei, pra mim foi
o Soteldo. Comenta aí pra você quem foi e o que você espera desse próximo jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.